Olá a todos, eu sou o Diego, esse canal de psicanálise no YouTube. E hoje vamos fazer um vídeo sobre a moral e a culpa. Eu sei que já tem um vídeo semelhante no canal, mas vamos por outra perspectiva e vamos botar mais um elemento para ilustrar essa ideia. O herói. Ficou curioso? É só um minutinho antes, dá like no vídeo, curte, comenta. Essas coisas que o canal, que o YouTube, o robozinho do YouTube quer que vocês façam para o canal se mostrar relevante. Então, você quer me ajudar, a melhor maneira é fazer essas coisinhas. Compartilha, enfim, o que você quiser. Se você gosta do meu conteúdo, pense em comprar meu livro, meu link na descrição. Se você não for inscrito, se inscreva. Se já for inscrito, se inscreve, inscreve de novo. E vamos lá. Para falar sobre esses temas, por que eu pensei no herói? Bom, quando se pensa em moral, acho que nada melhor do que o herói para demonstrar a moral. E para sermos mais honestos com o tema, com uma moral possível. E aí a gente já começa a entender de onde vem a culpa. Mas antes, Freud, o homem Moisés e a religião monoteísta. Vamos lá, vamos ver o que o Freud nos fala sobre o herói aqui. O herói é filho de pais de elevada nobreza, na maioria dos casos, filho de um rei. Sua geração é precedida por dificuldades, como abstinência, longa infertilidade ou relação secreta dos pais em consequência de proibições ou obstáculos externos. Durante a gravidez ou já antes, ocorre um anúncio, sonho, oráculo, que adverte sobre o seu nascimento, que na maioria das vezes ameaça o pai com perigos. Em consequência disso, o recém-nascido é destinado à morte ou abandono, na maioria dos casos, por iniciativa do pai ou da pessoa que o substitui. Em geral, ele é entregue à água dentro de uma caixinha. Então, ele é salvo por animais ou por pessoas humildes, pastores, e amamentado pela fêmea de um animal ou por uma mulher humilde. Depois de crescido, por um caminho cheio de vicissitudes, ele volta a encontrar os pais nobres, vinga-se do pai por um lado e é reconhecido por outro e alcança a grandeza e fama. Quando Freud escreveu isso, ele tinha, claro, Moisés em mente. Mas a gente também pode ver Édipo Rei nessa estrutura. E se você pensar qualquer herói, Superman, Hércules, você consegue colocar nisso. E o que a gente tem? A gente tem uma tríade. A gente tem uma origem de nobreza, a gente tem uma ideia de um destino, a gente tem um conceito de humildade e a gente tem a criação de uma identidade. Você tem uma pessoa que cresce em um lugar que não é o dele e que remonta às suas origens, porém as suas origens também não definem mais quem ele é, pois a sua criação também diz quem ele é. E nesse processo, que é muito mais simples do que eu fiz parecer, você tem uma ambiguidade. Você tem uma ideia assim de um rei deposto, que busca o seu caminho, busca voltar à sua origem, mas ele já fez todo um processo e que ele não é mais aquele rei deposto, mas continua o sendo. Então esta jornada de descobrir quem eu sou e ir atrás do que é o meu de direito é uma jornada do herói. Inclusive, jornada do herói é um termo utilizado na confecção de roteiros. Então, a jornada do herói é quando você tem um personagem que ele precisa fazer algo e ele vai em busca de. Então, são aqueles roteiros que acompanham uma pessoa. De Volta para o Futuro é uma jornada do herói. Marty McFly quer voltar para o tempo dele. Senhor dos Anéis é uma jornada do herói, tá?
E aqui a gente tem um ponto interessante, né? Porque quando esta ideia que o Freud nos apresenta há o lugar de partida e ao lugar de criação, você tem valores morais diferentes. A moralidade do rei é diferente da moralidade do cidadão comum. E diferente como? Diferente no melhor sentido do termo. Não há uma moral, há morais. Quando um fenômeno que nós temos hoje, né, na internet, as pessoas acreditam que se elas forem muito chatas sobre determinado assunto, elas vão provar para todo mundo que elas estão certas. E muitas vezes esses pontos de vista são baseados em valores morais. Então, quando alguém defende um ponto em que ele acredita, essa pessoa ela nunca deve perder de vista que o que é muito importante para ela pode não ser muito importante para as outras pessoas. Até pode ser importante, mas não no mesmo nível de importância. Ou pode não ser importante. Você pode ter um debate. O que é mais importante? Cultura ou saneamento? Se a pessoa tiver saneamento, mas se a pessoa ela tiver um atendimento básico de uma necessidade, mas não tiver um acesso à cultura, isso é bom ou é ruim? Sabe, são valores morais, são discussões, eu não estou aqui para responder isso, estou até me desviando. Mas voltando ao assunto, né? Então, neste conceito, o Freud vai trazer aqui nesse livro também a ideia do recalcado. Porque quando você tem moral, a moral também vai de encontro a um recalcado, a um choque e a uma origem da culpa. Para ilustrar, vamos deixar a coisa um pouco mais lúdica. Qual a série literária mais vendida de todos os tempos? Harry Potter. E por que eu estou trazendo Harry Potter? Harry Potter, ele é extremamente simples. E ele é extremamente simples em um universo jamais complexo. Ele traz um herói e ele traz um vilão. Ele traz um bem e traz um mal. E acabou. E se você for ver o Harry, ele se enquadra em todos esses pontos. Ele era um filho de pais bruxos, criado por trouxas. Ele foi o único filho muito amado do casal que estava numa época de guerra e logo morreu. O assassino dos seus pais que tentou matá-lo o criou enquanto lenda e o criou enquanto grande adversário, e toda a jornada do Harry é para enfrentar Voldemort. Voldemort é o vilão, é o mal, acabou. Ele é mal porque ele é mal. Ele não tem uma visão de mundo, ele não quer reparar uma injustiça, ele não acredita que a visão dele pode melhorar, não. Ele quer que as pessoas o sigam, ele quer poder para ele. E o Harry, escolhido pelo azar, talvez, vai nesta jornada de descobrir quem ele é. Quando ele entra em Hogwarts, ele se dá conta de que da fama que ele tem, de quem ele é, dessas origens. Só que ele teve uma criação extremamente humilde, e aqui a humildade ele fez bem até certo ponto, porque nem tudo é bom ou mal, porque ao ver pessoas cruéis, ao ver o bullying, ao ser vítima de bullying, ele entendeu a dor de atitudes como a de Voldemort, antes mesmo de saber que o Voldemort tinha matado seus pais. Ele vê a dor das pessoas oprimidas. E isso talvez, se ele fosse criado no lar dos pais dele, talvez ele não tivesse entrado em contato no mesmo nível que ele entrou. Vamos lembrar que quem lê os livros sabe que o pai dele também praticava bullying no colégio. Mas vamos lá. Se você leu os livros, e se você não leu, eu recomendo, principalmente se você se interessa por temas como neurose, angústia, culpa.
O Harry, ele é bastante neurótico. É uma surpresa que eu tive, porque os filmes não mostram esse lado. Muita coisa que acontece no livro é narrado na perspectiva dele, mas não os acontecimentos, a reflexão dos acontecimentos. E aí você vê uma pessoa tomada pela insegurança, tomada pela culpa, tomada pela angústia, e todos os acontecimentos ele fica, puta, mas será que vai acontecer? Será que todo mundo vai botar a culpa em mim? Ele tá tendo sonhos com o Voldemort e ele tá com medo de contar isso porque ele acha que as pessoas vão culpá-lo. Isso é um procedimento neurótico. Isso é um ataque da culpa. E isso vem do confronto dos valores morais e do recalcado. O Freud, ele atribui o recalque com o valor moral. Eu estou pondo um terceiro elemento, o recalque e os valores morais. Estou pondo plural, porque não existe uma única moralidade, existem muitas. E o Harry está sempre pensando qual é o certo a fazer. Então eu conto, eu estou sendo justo, eu estou sendo honesto, isso é um valor moral. Mas as pessoas podem não gostar do que elas vão ouvir. Isso é um outro valor moral. E as pessoas podem rechaçar. Isso é um outro valor moral. As pessoas podem querer me castigar. As pessoas podem, sei lá. Ele começa a elaborar fantasias persecutórias. Culpa. E esta culpa vem da moral. Vem de muitos valores morais sobrepostos. A gente que tá lendo o livro começa a ficar um pouco irritado e angustiado, tipo, dá vontade de dar um chacoalhão no Harry. Não, peraí. Isso que você tá pensando são fantasias na sua cabeça. Muitas aspas, tá? Não existe fantasia do pé. Mas o que você tá pensando são fantasias. E é uma coisa que eu vou dizer que a gente se depara na clínica, mas se depara na vida. Quem nunca? Quem nunca, ante uma decisão, seja lá qual for, tomada por inúmeras possibilidades, começa a ficar angustiado. De onde que vem essa angústia? Vem deste choque de moralidades que existem, esse choque de pontos de vista que geram ou alimentam, fica a seu gosto, o superego já forte, já existente, ele pode se valer de várias narrativas para aumentar. Ah, mas se você fizer isso vai estar errado. Mas se você não fizer aquilo vai estar errado. Mas se você for... Ah, e se você fizer tudo certo, você ainda pode estar errado. Então, vem daí. E é daí que o Freud também coloca como a busca de quem eu sou. Porque a busca de quem eu sou parte pela escolha de uma linha moral. Ou de algumas. Já que há tantas, eu preciso pelo menos ter aquelas que mais se adaptam a quem eu sou. E aqui a gente está falando do equilíbrio básico do psiquismo. Uma adaptação a diversas narrativas morais. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Recomendo Harry Potter. Recomendo que assista o próximo vídeo. Dúvidas, comentários, sugestões aqui embaixo. Muito obrigado.